Alunos, nós vamos agora começar a eletrólise, a última parte de eletroquímica. Vou dividir em 3 vídeos esse conteúdo. Uma eletrólise é uma reação de oxirredução que não é espontânea. Ou seja, ela precisa de uma corrente elétrica para a reação de oxirredução ocorrer. A eletrólise serve para produzir substâncias simples a partir da decomposição de uma substância composta. E quem vai proporcionar essa decomposição é a energia elétrica que será fornecida. O primeiro caso que nós veremos de eletrólise vai ser a eletrólise ígnea, que consiste da decomposição de uma substância iônica fundida, ou seja, tem que estar no estado líquido, e essa decomposição será proporcionada por uma corrente elétrica. Esse esquema aqui é o esquema de uma eletrólise ígnea, então eu preciso de fornecer corrente elétrica, então eu tenho que ter uma bateria. Essa bateria vai estar ligada a 2 eletrodos inertes, que são eletrodos que não participam da reação, serve apenas como suporte para alguma substância ser formada em sua superfície. A substância nós colocamos num recipiente chamado de cuba eletrolítica, que tem que estar numa temperatura superior à temperatura de fusão da substância na qual você quer fazer a eletrólise, que no nosso caso aqui foi o cloreto de sódio. Desses 2 eletrodos, um vai ser o polo negativo e o outro polo positivo da eletrólise. O polo negativo atrai os cátions, que sofrerão redução até chegar ao seu número de oxidação 0. Então, o cátion sódio mais 1 vai ganhar 1 mol de elétron para se transformar na substância simples sódio com número de oxidação 0. Onde ocorre a redução é o cátodo, que nós vamos poder pegar o mesmo esqueminha lá da pilha. Redução começa com consoante e vai ser o cátodo que também começa com consoante. O eletrodo positivo vai atrair os ânions, íon de carga negativa, onde eles sofrerão oxidação até se transformar na substância simples, ou seja, com o número de oxidação 0. Valendo lembrar que a substância simples que se forma no polo positivo, elas sempre serão diatômicas, então por isso que eu coloquei um 2 aqui na frente do cloreto para balancear as quantidades de cloro. E o polo positivo é onde ocorre a oxidação, ou seja, ele vai ser o ânodo. E utilizando o mesmo macete da pilha, a oxidação começa com vogal, vai ser o ânodo que também começa com vogal. Uma coisa que a eletrólise tem de diferente da pilha é o seguinte, que na pilha o cátodo é o polo positivo e na eletrólise ele é o polo negativo. Na pilha, o ânodo é o polo negativo e aqui na eletrólise ele é o polo positivo. É a única coisa que se inverte, mas continua ânodo sofrendo a oxidação e no cátodo o íon que está sofrendo a redução. Valendo lembrar também que na eletrólise toda substância que será formada vai estar com o seu número de oxidação 0, ou seja, irão ser formadas substâncias simples. Então nós já sabemos que nessa eletrólise o cloreto vai sofrer oxidação, vai perder 2 elétrons para se transformar no cloro 0. O cátion sódio vai sofrer redução, vai ganhar 1 elétron e vai se transformar no sódio 0. Agora eu tenho que trabalhar com essas 2 equações para montar a minha equação global. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as quantidades de elétrons, porque aqui o cloreto se oxidou perdendo 2 elétrons, mas o sódio só está ganhando 1 elétron. Então eu vou pegar a equação de redução, multiplicar ela toda por 2, para eu ficar também com 2 mols de elétrons. Só posso montar a equação global depois que as quantidades de elétrons estiverem iguais. Aí eu vou cortar essas quantidades de elétrons, porque elas estão em lados opostos da seta, e vou somar as 2 semi-reações de oxidação e redução para montar a equação global. Aí na equação global eu vou ficar com 2 mols de sódio mais 1, 2 mols de cloreto menos 1, produzindo Cl2, que é a substância simples que se forma no ânodo,
e 2 mols de sódio, que é a substância simples que se forma no cátodo. E aqui eu ainda posso substituir por 2 mols de NaCl, que é a substância iônica que sofreu a decomposição durante essa eletrólise. Então aqui eu coloquei os potenciais de redução tanto do sódio quanto do cloro e vamos calcular a diferença de potencial dessa eletrólise, pegando a mesma fórmulazinha que nós vimos lá nos vídeos da pilha. Eu calculo a diferença de potencial fazendo potencial de redução de quem sofreu redução. Então, no caso, quem sofreu redução foi o sódio, e vou subtrair pelo potencial de redução de quem sofreu a oxidação, que no caso foi o cloro. Fazendo a substituição desses valores, potencial de redução do sódio menos 2,71, vou subtrair pelo potencial de redução de quem oxidou, que foi o cloro, mais 1,36. Sinal negativo multiplicado por sinal positivo, segundo a matemática, se transforma em sinal negativo. Fazendo essa continha, eu acho uma diferença de potencial negativa. O que quer dizer esse sinal negativo? Esse sinal negativo quer dizer que, para essa eletrólise do cloreto de sódio ocorrer, eu tenho que ter uma fonte de energia elétrica que forneça, no mínimo, 4,07 volts. Se eu tenho uma pilha ou uma bateria que fornece essa voltagem mínima, 4,07 volts, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio vai ocorrer. Tranquilo? Agora, daqui a pouquinho, nós vamos para o segundo, que fala de eletrólise em solução aquosa.